Meu nome é Maria José Sobral de Souza, sou estudante da Faculdade Santa Emília de Rodar, do curso de graduação em enfermagem. Estou aqui para apresentar o meu TCC, que é o término e conclusão do meu curso, juntamente com Ana Isabel Sobral de Souza e Márcia Thaís Sostene Laurentino. Nosso tema é Depressão no Idoso, abordagem e cuidados de enfermagem. Nossa orientadora, na verdade, é a mestre Lenilde Dias Ramalho. E vou dar aqui início ao nosso trabalho. Fala aqui um pouco da introdução. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a depressão ocupa o primeiro lugar, quando considerado o tempo vivido, com incapacitação ao longo da vida. A depressão ou transtorno depressivo consiste em uma doença mental, resultante da influência de múltiplos fatores, os fatores sociais, psicológicos e biológicos, que acarretam sentimentos negativos. A doença que mais acomete idosos, agravando quadros patológicos secundários de doenças crônicas degenerativas. As restrições da idade nem sempre precisam estar presentes. Vamos ver aqui um pouco dos principais sintomas que a gente pesquisou e vou falar um pouco de cada um deles. A aflição. A aflição gera ânsia, agonia e também gera angústia. Também vem a culpa aqui que a gente frisa também isso daí, onde o idoso não aceita que está idoso e se sente incapaz, né? Se sente incapaz quando ele se vê aposentado e ocioso dentro de casa. E principalmente quando aquele idoso tem uma carga de sustentar aquela sua família. Que falta alguma coisa, ele se sente incapaz. Dali começa a gerar no início de uma depressão. Aí tem a baixa autoestima. A baixa autoestima é quando o idoso começa a gerar os sentimentos negativos, os sentimentos de insegurança, o sentimento de não aceitar que está idoso e pensa que vai morrer. Normalmente muitos idosos começam a colocar na mente que vai morrer e começa a gerar uma depressão, um quadro depressivo, e realmente muitos idosos chegam à morte devido a isso. A falta de anseio à vida. Devido ao cansaço físico, ele se sente como se estivesse desfalecendo, como não tivesse mais desejo de viver. E pouco a pouco ele vai enfraquecendo, e daí vai gerando depressão, né? O conhecimento evita o sofrimento. A depressão no idoso, reconhecida tardiamente pelos profissionais da saúde. Aqui quer dizer que ela é reconhecida tardiamente porque o próprio idoso, como disse também aqui no segundo tópico, que ele mesmo não revela que está doente. Ele se sente assim, ele não consegue distinguir que está depressivo e começa a negar os sentimentos dele, né? O que ele está sentindo. E começa a misturar o que é doença física com doença mental. Porque a depressão gera muitos problemas físicos também, que é a dor de cabeça, a ansiedade, que pode gerar sudorese. Aí começa a confundir esses sintomas com doença física, quando na verdade é o começo da depressão, ele não consegue distinguir. E pelos próprios cuidadores, quando esse idoso não tem uma atenção, e também pelo familiar, né? Onde ele não tem atenção voltada a ele, não tem aquele cuidado de verdade. Aí o próprio cuidador e os familiares não conseguem ver isso nesse idoso, que ele está ficando depressivo. 52% dos idosos depressivos chegam ao serviço de saúde através da emergência, onde o maior fator agregado à depressão no idoso é a violência, tanto física quanto psicológica. A violência psicológica que a gente vê aqui é quando aquele idoso não tem o respeito dentro da sua casa, quando ele é xingado pelos seus netos, pelos seus próprios filhos, quando ele se aposenta no seu trabalho que tem que viver dentro da casa dos filhos, quando o seu cônjuge ele não tem mais aquela pessoa ao seu lado, quando ele perde aquela pessoa que tem que morar com algum parente ou com algum familiar ou com algum cuidador também. O reconhecimento da depressão se dá através sintomatologia, gravidade, curso e prognóstico. O prognóstico que fala aí é o conhecimento antecipado pelo próprio profissional da saúde, o médico psiquiatra, o enfermeiro, porque o enfermeiro é aquele primeiro a ter o contato com esse paciente. O enfermeiro tem que estar capacitado a saber, né, distinguir o que é depressão, o que é doença física e doença mental, para poder encaminhar esse idoso para o seu profissional certo, correto. Os pacientes geriátricos
necessitam de cuidados e assistência dobrada, onde o enfermeiro faz linha direta no primeiro contato com o paciente. Como eu acabei de falar no tópico anterior, nós enfermeiros temos o primeiro contato com esse paciente, onde também conseguimos distinguir, né? Quando a gente está capacitado a entender, fazer uma abordagem humanizada, a entender esse paciente assim, de uma forma mais humanizada, com carinho e atenção, a gente consegue distinguir quando ele está doente psicologicamente e fisicamente. A abordagem humanizada do enfermeiro. A consulta de enfermagem empregada nas unidades de saúde possibilita também a preparação de estratégias para a detecção precoce de problemas de saúde, frisando o bem-estar físico e emocional do paciente, considerando as seguintes dimensões: psicológicas, biológicas, sociais e culturais, onde o enfermeiro tem que ver se esse idoso está sendo bem alimentado, se ele está tendo uma boa atenção dentro da sua casa, indicar os movimentos da terceira idade para ele participar, indicar também as caminhadas para ele fazer essas caminhadas, para ter tipo assim um meio de distração, né, para ele não ficar tão ocioso e saber o que esse idoso está tendo em relação à sua família, se está tendo uma atenção voltada a ele ou se ele está sendo maltratado, para saber o que deve fazer com esse idoso. Então é isso, eu vou deixar a continuidade com Ana. Me chamo Ana Isabel e vou dar continuidade ao trabalho de depressão no idoso. E eu vou falar um pouco sobre a introdução. O atendimento humanizado na enfermagem, especialmente quando se trata de paciente idoso, é uma realidade que garante maior engajamento, espontaneidade entre o paciente e o profissional. Com isso, espera uma resposta positiva nos resultados clínicos daquele indivíduo. Espera-se atrair a atenção para o tema e contribuir para a inovação, descoberta de novas hipóteses. Nós profissionais temos que ter criatividade e sempre inovar as ideias para não ficar a mesma rotina. Não tratar o idoso só com tratamento medicamentoso, e sim com atividades físicas, oficinas interativas, e sempre incentivar esse idoso a participar de grupos, de conversas, de ginásticas, dança, para ele se interagir com pessoas diferentes. Desta forma, caberá a seguinte questão norteadora para a pesquisa: qual a abordagem do enfermeiro na promoção da saúde mental e prevenção da depressão no idoso? A familiaridade e confiança dada ao paciente tende a construir uma humanização cujo significado pode refletir positivamente na saúde mental do idoso. Conta muito o incentivo do profissional da saúde e da família na recuperação desse idoso, sempre dando força e segurança. E nunca excluir esse idoso das atividades da casa e da rotina. Ressaltar os cuidados de enfermagem na promoção da saúde mental do idoso. Ter o máximo de cuidado com esse idoso. Saber o que vai falar na frente dele e sempre ter empatia e passar aquela segurança e ele confiar em você. Visar uma melhor compreensão de um espaço mais humanizado nas relações entre profissionais e paciente. Sempre atender esse idoso em local arejado, sempre ter empatia com ele e que ele se sinta confortável e o profissional passa aquela segurança que ele precisa. Agora também eu vou falar um pouco da metodologia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que será realizada através de um levantamento da literatura, que será elaborado a partir de artigos
anexados nas seguintes bases de dados eletrônicos: Cielo e PubMed. Os descritores utilizados serão os seguintes: depressão, enfermagem e idoso. Abordarão uma pesquisa qualitativa seguindo os consecutivos critérios de inclusão, artigos originais e revisões da literatura no idioma português. Nos últimos 10 anos, envolvendo os estudos em humanos, idosos do sexo feminino e masculino, em trabalhos que analisam os cuidados e a abordagem de enfermagem na depressão no idoso, os critérios de exclusão que utilizaremos serão trabalhos que não tiveram metodologia clara, casos clínicos, artigos de opinião e os que não atenderam à problemática da pesquisa. Ela é uma pesquisa qualitativa, foram selecionados artigos originais e os artigos que não tinham metodologia bem clara a gente excluímos. Também fizemos pesquisa nos meios eletrônicos, livros e artigos. Os resultados: foram selecionados 9 artigos para compor a amostra final do estudo. Elaborou-se um quadro captando as seguintes características: ano, autores, títulos, metodologia, objetivos e conclusão. Aí aqui, elaboramos a tabela onde tem autores, título, metodologia, objetivos. O autor aqui é Ivete Souza Menezes, Daniele Ribeiro. Aí no título, cuidado da enfermagem a pacientes portadores de depressão na terceira idade. A metodologia: o presente estudo caracteriza como uma pesquisa de revisão literária para a seleção das obras publicadas. Tomou-se um recorte temporal do último 8 anos, ou seja, de 2006 a 2013. Os objetivos: analisar a abordagem e cuidados de enfermagem recomendados aos pacientes com depressão na terceira idade. Aí a conclusão: o enfermeiro deve conhecer a existência de protocolos que orientam sobre cuidados que deve implementar aos pacientes na terceira idade, os quais desenvolveram algum problema que tem conjuntura nesta faixa etária. Deve-se associar todo o conhecimento adquirido com as necessidades particulares de cada um, visando um atendimento humanizado e de qualidade. E aí segue, né? Cada artigo foi feita aqui a tabela e resumimos. Aí aqui é João Frade, aí o título dele foi Depressão, causas, sintomas e tratamentos, diagnóstico e prevenção. Olá, eu me chamo Márcia Thaís e dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco aqui sobre a discussão. A enfermagem exerce um papel de grande seriedade, oferecendo uma praxis voltada ao envelhecimento benéfico, compreendendo os fatos como eles se apresentam e assegurando o atendimento às necessidades do idoso, a fim de preservar a sua saúde física e mental. Isso quer dizer que com uma boa alimentação, atividade física, uma caminhada, interagir com grupos de idosos, isso aumenta a sua qualidade de vida e a sua longevidade. É eficaz que seja estimada uma aproximação junto ao indivíduo portador de transtorno psíquico. A aproximação é mais imprescindível para a enfermagem do que se aproximar de seu diagnóstico clínico. O enfoque clínico. O conhecimento do enfermeiro. O conhecimento do enfermeiro é muito importante e devemos estar capacitados a atender o paciente idoso com amor, com carinho, com mais empatia.
A abordagem profissional. A abordagem profissional é muito importante quando o paciente chega estressado, agitado, às vezes, e outros calados, queira demonstrar aqueles sintomas da depressão. E o enfermeiro identificar. Isso é muito importante. O acolhimento do enfermeiro. A identificação apropriada do agravo e dos fatores de risco. Conta muito as condições socioeconômicas desfavoráveis, as condições de moradia, o baixo suporte social, a idade avançada, a baixa escolaridade. Tem alguns idosos depressivos que não aceitam a sua idade. Pronto, se aposentou, vai ficar em casa, não tem mais aquela rotina. Tipo, os filhos, o cônjuge falece, ele vai morar com os filhos, já pensa naquela preocupação que vai dar aos filhos, aquele cuidado que sabe vai ser dobrado, já fica colocando essas coisas na cabeça. Os netos, tem certos netos que desrespeitam seus avós, ao mesmo pela idade. O atendimento humanizado. O atendimento humanizado é muito importante nós ouvirmos aqueles pacientes, aconselhar, respeitar, respeitar também muito a opinião do paciente para que ele tenha dignidade e tenha sucesso em seu tratamento. Um tratamento mais eficaz. E a sintomatologia depressiva. A sensação persistente de tristeza, a perda de interesse, a falta de sono, o apetite no nível de energia, a concentração. Tipo, ele tá aqui, mas seu pensamento está longe, está distante. Às vezes ele tá fazendo um trabalho, não consegue mentalizar, não consegue realizar aquilo pela falta de concentração. O seu comportamento diário, a sua autoestima. Aquela mulher que era vaidosa, quando se aposenta não tem mais aquela autoestima de sair. Tem também aqueles grupos de idosos que tinham um certo dia que saíam para se divertir, para dançar. Isso era muito bom. Ela não tem mais esse autoestima. E a depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas. A conclusão. Conclui-se que com as barreiras que impossibilitam um diagnóstico preciso acerca da depressão no idoso, tais informações podem ser consideradas no planejamento de estratégias que humanizem o atendimento desses pacientes, reconhecendo o papel e conhecimento do enfermeiro no diagnóstico precoce da depressão. Tipo, a atividade física contribui muito para a melhora da condição clínica e a condição mental do idoso depressivo. Do ponto de vista biológico, a atividade física tem sido também associada a vários fatores favoráveis à melhor qualidade de vida do idoso. Sim, também a depressão nem sempre é diagnosticada. A não identificação e o tratamento da depressão contribui para o agravo do paciente, daquele idoso. A tardia identificação. Por isso que é muito importante nós, familiares, os familiares, amigos que vê aquele idoso que tinha aquela vida ativa, que está muito quieto, calado, que não tem mais aquela atividade de estar saindo todos os dias, procurar ajudá-lo. Agora os agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter permitido que tivéssemos saúde e determinação para não desanimar durante a realização desse trabalho. Aos nossos familiares, amigos e professores, em especial nossa orientadora, Lênio de Ramalho, que sempre estiveram ao nosso lado, pela amizade incondicional, pelo apoio demonstrado ao longo de todo esse tempo e período de tempo. Quero agradecer também àqueles que contribuíram de alguma forma direta ou indireta para a realização desse trabalho. Aqui estão nossas referências bibliográficas. E aqui eu vou deixar uma frasezinha reflexível. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Obrigada.